Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chokshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Asmira Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 7, verso 7. Os sentimentos de Sri Radha no estado de Durpravasa, que é a separação física pela distância, são mais favoráveis para a meditação do sadhaka. Tá? Ou seja, para nós praticantes, esse tipo de separação de Radharani é mais favorável, quando ela está de fato fisicamente separada de Krishna. Por quê? Porque isso vai ter um reflexo na nossa própria separação dele. Né? Então isso é muito importante entender. Que imersos nesses sentimentos, devem ler o Brahmara Gita do Srimad Bhagavatam também, como outros capítulos relacionados a esse tipo de passatempo. No caso, o próprio Gopi Gita também, que nós já lemos aqui. Srimad Devendra Puri expressou os Bhavochvasa de Srimati Radhika, impregnados de um sentimento que expressam a sua bhava contida em seu coração, durante este pravasa, ou essa separação. Então, é o verso do Padyavali 334. Aidina doyardranata hematuranata kadavalokyase ridhoyam taddaloka kataram daita brahmyati kim karomyaham. Ó você cujo coração é mais misericordioso com os caídos, ó mestre, ó senhor de Mathura, quando poderei vê-lo novamente? Ó amado Senhor da minha vida, porque não posso vê-lo, meu coração ficou agitado. O que devo fazer agora? Esse é um dos principais versos da Rupanuga Gauriya, né? Guru Varga. Então, prestem bem atenção nessa explicação, tá? E, se possível, estudem este verso também. Assim como a joia Kaustuba é a mais especial de todas as joias, este verso também é o melhor dentre todos os versos de poesia rasika.
Sri Swamini falou este verso num estágio de Divyamada, ou loucura divina, quando ela estava profundamente, vamos dizer assim, agitada com a separação de Krishna. E por misericórdia dela, este verso se manifestou em Sri Madhavendra Puripada. Assim, aceitando o humor de Radha, Sri Krishna Chandra desfrutou deste verso na forma de Gaura Chandra, Chaitanya Mahaprabhu. Não existe uma quarta pessoa que tenha jamais saboreado os sentimentos internos deste verso. Tá? Ou seja, foi só Radha, Madhavendra Puripada e o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Ninguém mais. Tá? Gurudeva disse categoricamente. Obviamente que ninguém mais dentro da história de modo geral. Né? Mas os Vaishnavas Rasikas, eles têm acesso sim. Tá? Recitando este verso, Srimad Mahaprabhu ficou tomado por prema e desmaiou. Na sua loucura de amor, às vezes ele corria de um lado para o outro, às vezes ele ria, às vezes ele dançava, incapaz de repetir a frase completa do verso. Ele simplesmente falava Aidina, Aidina, devido à sua absorção no amor estático, Prema Vesha. Lágrimas fluíam de seus olhos e Satvika, Vyabhichari e outras bhavas apareciam no seu corpo, como se fossem uma grande brasa, Sudipta. Isso é descrito por Sri Krishna Dasa Kaviraja Goswami no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 4.191 a 203. Srimad Mahaprabhu é o jardineiro da árvore dos desejos de Krishna Prema. Ele distribui os frutos desta árvore e também os desfruta. Sri Madhavendra Puri, cujo coração está saturado com este Krishna Prema, foi o primeiro germe, o primeiro broto desta árvore dos desejos. Sri Ishvara Puri, que com o Sri Ishvara Puri, que era o discípulo direto de Madhavendra Puri, que se tornou o próprio Guru de Mahaprabhu, este broto, então, de Premarasa cresceu, se desenvolveu, ou seja, ele cuidou disso. O jardineiro é o próprio Chaitanya Mahaprabhu, manifestado como o tronco já robusto e consistente desta árvore. Antes de Madhavendra Puripada, não existia Rasa Maya Upasana, ou seja, o serviço amoroso, o serviço devocional amoroso na Madhva Sampradaya. Bom, para quem não sabe, Madhva Sampradaya, a Sampradaya de Madhvacharya, ela é basicamente baseada em Dasya Rasa. Tá? Não tem Madhura Rasa. Mas Madhavendra Puripada entra nessa Sampradaya. E aí, então, ele inaugura esse sentimento em meio aos seguidores dessa Sampradaya. Então, ele vai ser um divisor de águas dentro da Madhva Sampradaya, que vai dar origem à própria Gaudiya Sampradaya, que é uma bifurcação dessa Sampradaya. Nós não somos uma Sampradaya independente, nós somos uma bifurcação da Sampradaya original. Isso acontece. Tá? Existem outros exemplos disso, como por exemplo os Shamanandis, como por exemplo a Sampradaya de Vallabhacharya. Tá? São todos ramificações, não são Sampradayas independentes. Sampradayas são apenas aquelas 4 que vocês já devem conhecer, as 4 autorizadas, Sri Brahmarudra Sanaka. Tá? Bom, através das ideias expressas pelos Tattvavadis que Mahaprabhu encontrou enquanto viajava pelo sul da Índia, podemos entender que a adoração da Madhva Sampradaya era feita apenas no humor de opulência e reverência, Aishwarya Maya Upasana. Vários Sanchari Bhavas manifestam-se no estágio
de separação e agitam o oceano de prema. A humildade, a inveja, a contrariedade, devido à inveja, ao ciúme que surge no coração, nutre o Staibhava. Muitos tipos de Sancharibhava surgem no coração de Radharani quando ela está submersa neste oceano de separação por Krishna. Bhava Utpatti, ou seja, a geração de Bhava, Bhava Sandhi, o encontro de duas Bhavas, né, que podem ser iguais ou contrárias. Bhava Shabalya, o encontro, o colapso entre muitas bhavas ao mesmo tempo, né, que quando uma bhava suprime a outra, né, obstrui na manifestação da outra. E bhava shanti, a pacificação de uma bhava muito poderosa. Tudo isso criam ondas nesse oceano de separação. Tá? Radha, que está louca de separação, Viraha Unumadini, se dirigiu a Krishna com uma humildade extrema. Então ela disse, Aidina Dayadra Nata, ó Krishna, você tem um coração muito simples e é afetuoso. E foi você que removeu o sofrimento dos residentes de Vrindavana. Então, portanto, derrame sua misericórdia sobre mim. Você deu misericórdia a todas as entidades vivas. Você dá misericórdia a todas as entidades vivas. Assim, protegendo-as de qualquer tipo de problema. Então, por que você não me dá misericórdia? Que estou tão separada do meu mestre. Se você conceder misericórdia a mim, sua reputação como aquele que destrói o sofrimento dos residentes de Vrindavana será destruído. Ou seja, se você não conceder a sua misericórdia a mim, você perderá essa sua fama de ser aquele que destrói o sofrimento dos Brajabasis. Afinal de contas, as Gopis também são Brajabasis. Elas usam muito esse argumento no Gopi Gita. Apenas você, meu amado, apenas você é o meu amado. Isso é o porquê da palavra nata, que significa mestre, ter sido usada neste verso. A gente já leu também lá no Gopi Gita os diferentes significados da palavra nata. Então, para quem quiser se aprofundar, vai ter que ouvir o Gopi Gita. Neste oceano de separação, embora exista uma onda muito grande que reprime o sentimento de humildade e manifesta o humor de inveja e contrariedade devido ao ciúme. Agora, Shri Radhika está chamando Shyamasundara de Maturanata, o senhor de Mathura. Ó Maturanata, por que você não é misericordioso conosco agora? Como você pode se lembrar enquanto você está em Mathura? Como você pode se lembrar de nós enquanto você está em Mathura? Onde centenas de mulheres belíssimas e afetuosas estão te servindo. Com certeza, você se esqueceu das suas vaqueirinhas. E porque você está recebendo muita honra de grandes reis que têm uma opulência fabulosa em Mathura, como você pode ter tempo para se lembrar de pessoas tão miseráveis como nós? Na companhia dos Yadavas de Mathura, seu coração ficou duro. Por que ele iria derreter ao ver a condição de nós, Gopis, sentindo angústia na separação? Falando assim, Shri Radha ficou momentaneamente paralisada, catatônica. E o Sancharibhava de Danya, que é a humildade, surgiu em seu coração. E ela disse, ó meu amado Daita, ó Shyamasundara,
você é mais querido para nós do que a nossa própria vida. Como nós podemos nos esquecer dos seus afetuosos tratos conosco? Quando nós ficávamos cansadas durante a dança da raça, você vinha e enxugava as gotas de suor do nosso corpo com a sua pitambara. E se o nosso cum-cum manchava a sua pitambara, você amavelmente colocava ela sobre o seu coração. Quando você nos deixou, você disse: eu retornarei. Então, com essa certeza, nós permanecemos vivas. Mas, agora, pensando sobre você voltar ou não, ficamos confusas. Então, portanto, nos dê alguma consolação. Nosso coração está muito agitado e verdadeiramente deseja ver a sua face como a lua. Srila Bhaktivinoda Thakur escreve que o bhajana mais elevado é aquele que é feito sob a direção do humor das Brajadevis em separação por Krishna, ou na separação de Krishna. Tá? Verso 8. Agitado pela separação de Krishna, as gopis então culpam Vidata, ou a providência. No caso aqui, Vidata é o Senhor Brahma. Né? No verso do Srimad Bhagavatam 10, 39 e 19. Aho Vidata stava na Kvachidvaya samyodya maitriya pranayena dehina tams chakritartam vyunankshi apatakam vikriditam te ribhaka chastitam jata. Ó Vidata, você é aquele que criou tudo, mas não existe nem mesmo um traço de misericórdia em seu coração. Primeiro, você une todas as entidades vivas desse mundo através da amizade e do amor. Mas antes que elas tenham os seus desejos satisfeitos e suas esperanças, você cruelmente as separa e as mantém insatisfeitas. A verdade é essa. Como uma brincadeira de criança, este comportamento seu é completamente inútil. Um comentário de Srila Gurudeva Bhajana Rahasya Vritti. As Brajadevis, cujos corações foram, como se diz, quebrados por Krishna, estão sofrendo com medo desta separação dele. Elas ouviram que Akrur veio numa carruagem para levar o seu Pranakanta Shyamasundara para Mathura. Atormentadas pelo medo dessa separação inevitável, as Brajadevis conversam com gopis que têm o mesmo sentimento, expressando o seu próprio sentimento de amor e aflições da separação. E ao fazer isso, elas revelam a sua falta de esperança devido a esse sentimento elevado de prema. Shri Krishna está indo para Madhupuri. Ao ouvir isso, o brilho do rosto de Bhadra e a face de lótus das outras Tatashta Gopis ficaram pálidas. A roupa de Shamala e outras Surit Pakshas Gopis, como, por exemplo, cintos, presilhas de cabelo, todas elas se soltaram. Em Samadhi, Chandravali, que é uma Vipaksha, ou seja, contrária a Radharani, começou a ver Govinda no seu coração.
e ficou perdida em meditação. E a joia da coroa de todas as Brajagopis, Mahabhavati, Srimati Radhika, e suas Swapaksha Gopis, como Lalita e Vishaka, e outras amadas de Krishna, tiveram a visão dele em seus corações, fazendo vários passatempos amorosos, Prema Vilasa. Seu comportamento, seu trato, seu sorriso, seus olhares, etc. Tudo isso se manifestou no coração delas. Assim, tomadas por o sentimento de dor profunda pela separação dele, pela separação de Krishna, elas começaram a chorar. Em diferentes grupos, as gopis expressavam o seu sentimento mais profundo, de acordo com o seu prema. Unidas num grupo só, unidas em grupos separados, a voz delas era de agonia pela separação. Elas diziam: se os nossos ares vitais deixarem nossos corpos devido a essa dor da separação por Krishna, Vidata será o único responsável. Ó Vidata, a regra, você regula o universo inteiro muito bem, mas não há nada que você tenha feito por compaixão em nosso reino. Se você tivesse apenas contemplado uma vez justiça ou injustiça, você não seria tão duro. Você criou os encontros e a separação para as entidades vivas, de acordo com o seu mero capricho. Você também estabeleceu uma amizade afetuosa entre as divas, mas apenas por um momento. Você as deixa aproveitar, né, ou desfrutar dessa felicidade do encontro, né, antes que você as relegue, né, ao oceano da separação. Você é cruel, né, e insensível. E nós somos testemunhas disso. O seu comportamento é como o de uma criança ignorante, que faz brinquedos e depois os destrói. Que cria, né, brinquedos e depois os destrói. Portanto, ó Vidata, você não é apenas impiedoso, inescrupuloso e irresponsável. Você é também mau. O seu comportamento é altamente repreensível. Primeiro você criou a forma do nosso Pranakanta, Mukunda, que personifica toda a beleza, doçura e charme e encanto. E você fascina, e que fascina o universo inteiro. E em seguida você nos concede a visão desta forma dele, através da qual nossos corações experimentam um amor sem limites. No entanto, após colocar essa forma magnífica diante dos nossos olhos, você novamente a remove e leva o nosso Pranakanta longe daqui, ou para longe de nós. Tal enganação não é correta. Apenas pessoas más agem desta maneira. Por que você se comporta de maneira tão pecaminosa, né? Mesmo sendo você tão sábio e instruído? Você não estaria cometendo um pecado ao retirar de alguém aquilo que você já lhes deu? Nossa, aqui as Brajadevis então arrebentam com o Sr. Brahma, né? Dão uma bronca assim fenomenal no Sr. Brahma, né? Para vocês verem o tamanho da ira que surge dentro delas quando elas são frustradas da associação de Krishna, da presença de Krishna. E não tem essa de respeitar ninguém, não. Elas simplesmente falam o que elas acham que tem que ser falado. Agora, não que nós tomemos isso como exemplo para nós.
né? Nós temos que respeitar os nossos superiores e também os nossos inferiores, né? Porque nós estamos no mundo material e aqui a etiqueta é outra. Tá? Esse comportamento delas não é para ser tomado por nós. Tem muito devoto fanático, né, e mal orientado que acha que só porque possivelmente ele é uma golpe no mundo espiritual, que ele tem que começar a agir como as golpes, né? Falando o que quer, quando quer, para qualquer um. Não é assim que funciona, não. Principalmente em relação a Brahma. Né? Brahma é considerado o nosso guru, né? Adi Guru Brahma. É o primeiro guru desse mundo material. E nós somos almas condicionadas, nós não somos golpes. Então nós não podemos tomar isso aqui como algo que nós podemos fazer. Maharaj, você acabou de dizer lá em cima que esses passatempos são os melhores para nós meditarmos, que nós devemos tentar sentir da maneira como as gopis sentem quando estão separadas fisicamente de Krishna. Exatamente. É só para contemplar, é só para você meditar, não é para você absorver isso, não é para você viver isso no seu dia a dia. Parece algo muito estranho, mas muitos devotos, especialmente os sarrajias, né, que são os imitadores, querem imitar esse comportamento. Tá? Isso é uma coisa factual, assim, né, verídica. Então, já fazendo um alerta, não traga para o seu dia a dia esse tipo de comportamento das gopis, porque você vai estar cometendo uma ofensa contra qualquer entidade viva. Os Vaishnavas, enquanto aqui encarnados, eles têm uma prática de humildade, tolerância, de conciliação. Entendam bem, o Vaishnava ele é um conciliador. O Vaishnava ele não vai tomar um lado para brigar contra outro lado. Não, ele vai conciliar, ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a paz, sempre. Então, se você está tomando um lado ou outro para brigar contra alguma coisa, seja em política, seja em religião, seja em qualquer área da vida, você não é um Vaishnava, você não está agindo como um Vaishnava. Os Vaishnavas, eles não precisam primeiro debater e nem brigar com ninguém. Então, para que tomar um lado? Não é verdade? Ele vai apenas tentar conciliar, mas nem por isso ele vai se tornar um juiz de qualquer briga. Não. Quando houver necessidade. Você não vai também sair se metendo em tudo que é confusão, né, achando que você é um juiz porque você é um Vaishnava. Você vai criar mais confusão. Você não vai estar conciliando. Tá? Então, são em situações específicas. Tá? Quando você está envolvido naturalmente. Né, quando não tem como você escapar. Né? Na família, no trabalho, enfim, entre os amigos, ou em alguma situação que aconteça com você na rua, você vai sempre conciliar. Tá bom? Isso é muito importante. Texto 9. Para uma pessoa apegada a Krishna, apenas um momento de separação dele é intolerável. Srimad Bhagavatam 10, 39, 29 diz: Yasyanuraga lalita smita valgu mantra lila valoka parirambhana rasa gostyam nitasma na krishnam iva krishnada vinatam gopya katam nuatitarema tamodurantam. Sakis, pelo seu cativante e afetuoso olhar, né, pelas suas doces conversas íntimas, pelo seu brincalhão olhar brincalhão, e também pelos seus adoráveis abraços, as longas e longas noites da Rasa Lila passaram como se fosse um momento. Assim, como nós poderemos vencer esta angústia, né, sem limites que sentimos na ausência dele? Comentário de Srila Gurudeva. Quando Krishna estava a ponto de partir para Mathura, as Braja Gopis, tomadas por um sofrimento repentino e pelo medo daquela separação iminente, começaram a lamentar e a
e a reprimir Vidata, né, de diversas maneiras. Elas dizem, hoje, este cruel Vidata, né, surgiu em Vrindavana. Aqui está sendo trazido como providência, tá? A providência veio em Vrindavana, através do nome de Akrura. Akrura significa aquele que não é cruel. Krur é cruel. Tem até uma semelhança já com a palavra do próprio português. E Akrura é quem não é cruel. Nós abandonamos nossas famílias e princípios religiosos e oferecemos tudo que nós tínhamos aos pés de lótus do nosso Pranakanta Shama Sundara. Agora, o que irá acontecer conosco? Ó destino, você foi desfavorável para nós. Não há nenhuma maneira de nós nos salvarmos disso. E uma outra golpe disse, ó Saki, hoje devemos abandonar toda a nossa vergonha e hesitação. E de uma forma ou de outra devemos tentar parar ou evitar essa jornada de Govinda. Vendo a nossa força e independência, todos os outros parentes ficarão insatisfeitos, né? E as suas famílias e os nossos familiares mais velhos não poderão tolerar a nossa falta de vergonha e os nossos amigos e parentes irão nos punir, nos ameaçando de morte ou nos forçando a voltarmos para as nossas casas. Mas Saki, nós já abandonamos todo o apego que tínhamos por nossa casa e relações físicas. Relações, no caso aqui, né, baseada no corpo, ou seja, parental. Se nós formos colocadas de volta em nossas... Se nós formos chutadas de nossas casas, isso será auspicioso para nós. Porque, assim, facilmente poderemos ter a companhia de Govinda. Então devemos abandonar nossas casas e vagar, né, pela floresta e ficar próximo dele. Mesmo que eles nos punam com morte, isso também não será uma grande perda, porque é melhor morrer do que estar separado de Govinda. Se eles nos trancarem em nossas casas, nós morreremos felizes meditando em Govinda. Portanto, Saki, por que esperarmos? Vamos rápido, né? Não demorem em tentar parar a carruagem de Govinda. Enquanto as amadas de Krishna lamentavam, queimando neste fogo da separação, elas caíram inconscientes. Aqui foi o ápice para elas. Era viver ou morrer, né? Então, aquele estresse todo mexeu muito com elas e automaticamente elas desmaiam, né? Porque elas ficam ali entre a cruz e a espada, né? Ao mesmo tempo, memórias felizes começaram a despertar em seus corações, né, do encontro com Krishna, onde, na noite anterior, Rasa se manifestou. O sorriso doce e gentil de Krishna, a sua face de lótus amável, né, as suas conversas afetuosas e encantadoras, e o seu abraço forte e afetuoso se manifestou na tela de seus corações, como se fosse um cinema. E aquela noite passou bem devagar. A dor da separação, estimulada pelos pensamentos de estarem privadas da companhia doce de Krishna, foi sentido como incontáveis incêndios florestais, e as gopis lamentaram. Como nós podemos cruzar este oceano de sofrimento? Como nós podemos permanecer vivas sem o nosso pranakanta? De tarde, quando ele está cercado pelos seus amigos e retorna à sua casa vindo da floresta, a beleza da sua face é sem precedentes. O som indescritível da sua murali e também
os seus olhares de soslaios partem os nossos corações. Sua face, que está coberta pela poeira que se levantou da pata das vacas enquanto caminhavam, né? Os seus cabelos cacheados e negros, de uma beleza extraordinária, e a guirlanda de flores da floresta ao redor de seu pescoço, e seus olhares de soslaios todos revelam que ele está cheio de desejos amorosos. Como nós podemos nos esquecer de todas essas trocas amorosas com Krishna? Naquele dia, então, Krishna se preparou para ir para Mathura, deixando as gopis para trás. Quem poderá expressar o profundo sentimento de angústia delas, quando, no momento da partida, quando o momento da partida veio, né, a barreira da compostura delas foi quebrada e todas elas se reuniram, gritando, né, com grande dor em seus corações, né, ó Govinda, ó Damodara, ó Madhava. Texto 10. As fortes expressões de separação que Radha sente por Krishna são descritas no livro Hamsadutta, verso 2, de Srila Rupa Goswami. Yada yato gopiridoya madanonanda sadanam mukundo gandyanyastanyam anurundam madupurim tadamangschinta sarit ganna gunar parichayer agadayam badamaya payasi radha virahini. Ao pedido de Akrura, Shri Krishna Chandra, que sempre satisfaz o coração das gopis, partiu de Nanda Bhavan para Mathura. Agora separados de suas amadas, de seu amado, Srimati Radhika ficou muito perturbada e entrou e se submergiu, né, num rio de ansiedades que era cheio de redemoinhos e de correnteza e de um sofrimento ilimitado. Comentário de Srila Gurudeva. Em seu livro Hamsadutta, Srila Rupa Goswami dá uma descrição incomparável do sentimento de separação das Brajaramanis e Pralambarasa que resultaram do fato de Krishna residir num local distante, ou seja, Sudura Pravasa. Em Sringara Rasa, Vipralambarasa é a mais desfrutável. Ou seja, em Madhura Rasa, Sringara Rasa significa Madhura Rasa, o passatempo de separação Vipralamba é aquele que é o mais desfrutável. Shri Rupa Goswami, ele capacitou os devotos rasikas para mergulharem profundo neste oceano de Vipralamba Rasa. Ao descrever, né, essas ondas de separação que surgem no corpo da própria Srimati Radhika. E as suas conversas incoerentes em Divyamada, que é a loucura divina, a sua fala melancólica e que surgem, né, devido às transformações abrasivas, né, Sudipta. A bem-aventurança do coração das Brajagopis, que é Shri Nandanandana, foi levado para Mathura por Akrura, cujo nome significa não cruel. Na verdade, Akrura, ele foi extremamente cruel. E como consequência, todas as gopis afundaram neste oceano sem fundo da separação. Um dia, a joia da coroa de todas as gopis, a personificação de Mahabhava, Shri Radha,
tomada por um sentimento de separação por Krishna, foi até as margens do rio Yamuna com Lalita e outros Sakis para aliviar a sua aflição. No entanto, apenas por ver os kunjas onde passatempos amorosos aconteceram, Sri Radha desmaiou, atormentada pelo fogo da separação. As Sakis levantaram ela e a colocaram sobre uma cama de pétalas de lótus. Lalita abanou ela com a ponta do seu véu, e as outras Sakis cantavam os nomes de Krishna. Então, abanando-a, e colocando pasta de sândalo por todo o seu corpo, elas conseguiram trazê-la de volta à consciência. Impaciente, Lalita foi trazer um pouco de água fresca do rio Yamuna. Lá, ela viu uma forma extremamente bela, branca, de um cisne macho. Uma inspiração então surgiu em seu coração para que ela enviasse uma mensagem ao Pranavallabha Shri Krishna sobre os incidentes que estavam destruindo a vida da sua querida Saki Shri Radha. Ela entendeu que este cisne ele seria um mensageiro perfeito, o Dutta. Por isso o nome do livro é Hamsa Dutta, o cisne mensageiro. E ela então, educadamente, pediu que ele fosse até Mathura. Enquanto descrevia para o cisne como era a rua principal de Mathura, ela se lembrou de alguns passatempos com Krishna. E ela então mencionou esses passatempos ela descreveu esses passatempos para o cisne, fazendo assim com que ele entendesse completamente todo o sofrimento do coração de Radha, que estava agora tomado pela agonia da separação. Após Krishna partir para Mathura com a Krura, Shri Radha ficou completamente submersa neste oceano sem fundo de ansiedades. E ela começou a pensar: devo eu proteger o meu ar vital, que agora está queimando no fogo desta agonia, colocando então uma corda de esperança nele? Ou devo eu liberar o meu corpo desta corda de esperança? Porque meu Prananata deixou Vrindavana. Enquanto Prananata Krishna deixava Vrindavana, ele disse: Ayasya iti doutyake. Eu retornarei depois de amanhã. Mas o dia depois de amanhã foi aumentado em muitos anos. E nós ainda continuamos vivas. E ainda não recebemos notícias se ele vem ou não. Devo eu então abandonar a esperança e encontrar a morte entrando no fogo ou nas águas do rio Yamuna? E Radhika pensou, refletiu um pouco mais profundo. Ela disse: quando Pranakanta Shyamasundara retornar de Mathura e não me encontrar aqui, ele vai ficar muito perturbado. Então, o que devo fazer? Minha inteligência ficou completamente bloqueada. Se meu Prananata não puder me ver, ele também será incapaz de permanecer vivo. O que devo fazer? Se eu morrer, eu não verei mais a delicada face de lótus, de meu Prananata, que parece uma flor kunda. Mas eu não sou capaz mais de permanecer viva. Estou queimando neste fogo da separação. Aquele Senhor das nossas vidas nos abandonou. Portanto, nós temos o direito de proteger as nossas vidas. Assim, então, Shri Radhika, submersa neste oceano infinito da separação,
dragada pelos redemoinhos desses pensamentos, foi dragada por esses redemoinhos de pensamentos cheios de dor. O desejo, né, das Brajasundaris de se encontrar com Krishna é a transformação do prema delas. E ele aumenta ilimitadamente, exibindo uma doçura maravilhosa. Sri Rupa Goswami, ele acompanha as bhavas de Srimati Radhika e se torna um com elas. E ele então provoca a Krura, utilizando-se da palavra Gandhini Tanai, que significa o filho de Gandhini, que tem aqui um significado duplo. A Krura, ele nasceu de fato do ventre de Gandhini, que é a filha do rei de Kashi. E ele permaneceu no ventre dela por 12 anos, o que lhe causou muita dor, no caso a mãe. Seu pai perguntou: ó criança, por que você não está nascendo? Por que você está fazendo sua mãe sofrer dessa maneira? E do ventre a criança respondeu, parece filme de comédia isso, não é? Não é. A criança respondeu: pai, se você der uma vaca para cada brahmana todos os dias, eu nascerei após 1 ano. Então o seu pai, seguindo o pedido do filho, passou a dar, uma vaca todos os dias para cada brahmana, e então após 1 ano a criança nasceu. Os Puranas dizem que um filho que é nomeado, o filho que recebe o nome do seu pai ou de um avô, ele é abençoado. Mas aquele filho que é conhecido pelo nome da mãe, ele é amaldiçoado. Desta maneira, Sri Rupa Goswami indica que a natureza cruel de Akrura veio através da sua mãe, não do seu pai. O Vishnu Purana descreve que a mãe de Akrura causou muito sofrimento à sua família. Consequentemente, Akrura, que tem as mesmas qualidades da sua mãe, lançou as Gopis e os Brajabasis dentro deste oceano ilimitado de sofrimento. Este texto expressa a chinta, ou as considerações ansiosas que surgiram no estágio de Udgurna, em Mohana Mahabhava. Chinta é um dos 10 estágios de Pravasa Vipralamba. Hare Krishna. Como estão dar sequência na próxima aula? Um bom dia a todos. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.